Pessoal, nesse editorial a gente vai falar do estado de saúde do Lula. Mas algo está chamando muita atenção, tem uma coisa muito estranha nesse caso do Lula, né? Do estado de saúde do Lula, que para começo de conversa não quis passar, né, a presidência para o Alckmin, mesmo estando numa UTI, né, numa situação delicada. E aí chamou atenção alguns pontos, né, que foram revelados pela mídia. Tem uma coisa muito estranha nessa história e nós vamos conversar sobre isso. Também, né, a Folha de São Paulo está batendo muito em cima da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a Carmen Lúcia, argumentando, né, as fraudes que aconteceram na eleição do Brasil quanto à transferência em massa de votos, né? E isso aí, transferência em massa de eleitores. Isso aí está dando uma grande repercussão, inclusive vai ser utilizado pela oposição. A oposição vai pegar essas provas que a Folha de São Paulo tem e está mandando, né, para tribunais superiores, né, para dizer que algo de errado está acontecendo aqui nas eleições brasileiras, segundo a Folha de São Paulo. Não sou eu que estou argumentando, tá? É a Folha de São Paulo. Bom, só para deixar bem claro. Então nós vamos analisar esses dois casos aqui que são cabeludos, né, mas ao extremo, né? E aí também a gente vai analisar outros pontos aqui. Tem uma fala do Cleitinho que, se eu conseguir, eu ainda vou analisar nesse editorial. Então presta muita atenção, porque esse editorial vai trazer muita informação estritamente relevante para você, tá? Então não esquece de se inscrever no canal. Ah, cara, eu não vou deixar de pedir, né? Então eu preciso. Então inscreva-se no canal, curta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, tá? Manda para seus amigos que são de direita para deixá-los bem informados. Manda para seus amigos que são de esquerda para passar raiva neles. Mas bora para cima, vamos entender o que está acontecendo no Brasil, tá? A coisa tá mais tensa do que possa imaginar, tá? E eu sei não, viu? Acho que 2025 agora reviravoltas massivas vão acontecer no Brasil. Eu acho que o Lula não se sustenta mais. Eu acho que o estado de saúde dele está muito delicado e que não sei não, viu? Sei não, na minha visão, não fica muito tempo, né, na presidência, não. Vai acabar se afastando, né? E o Alckmin já, ó, se aquecendo, tá bom? Então bora entender. Vamos lá. Também peço a você que faça o download dos nossos livros aí. Estão disponíveis para vocês os livros Segredos Milionários e Leilões. Está disponível para vocês aí também o livro sobre o Bukele. Está disponível 20 Regras para a Vida. Né? Estão todos disponíveis. Persuasão Política. Só você entrar na descrição aí e fazer o download. Bora começar de matéria, tá? Isso aqui tá cabeludo, essa matéria. É estranha. Com dor de cabeça, sonolência por dias, né? Muita gente que teve com Lula reclamou que o Lula estava sem nexo, falando nada com nada. Então, com dor de cabeça, sonolência por dias, Lula ignorou o alerta médico. Pessoal, a sede de poder é tão grande, né? A vontade de dominar e trazer o comunismo para o Brasil é tão grande que o cara não, sabe, não se liga, né, nos sinais mínimos que o corpo manda. Já deu pro Lula, né? Os dois sintomas tinham sido apontados por sua equipe médica como indicativos de alerta. Caso o sentisse, deveria tomar providência imediata. Os ministros que tiveram reunião com Lula falaram que ele estava, sabe, além do normal. Aí tem o lance, né? Teve um médico que falou que ele teve um abuso de álcool, né? De conteúdo alcoólico. Aí eu não sei se os ministros ficaram na dúvida, não, será que foi a canjibrina ou será que tem alguma coisa errada com o Lula? Porque não tá falando nada com nada. Pois é, então dessa vez eu acho que não foi a canjibrina, não, tá? Lula ignorou e chegou a adiar uma tomografia previamente agendada. A situação se agravou ao longo da segunda. Presta atenção nessa informação, que ela é relevante demais. A situação se agravou ao longo da segunda-feira, ou seja, estado grave que o Lula estava, tá bom? Ao buscar atendimento médico e fazer exames, o presidente foi diagnosticado com uma hemorragia intracraniana. O sangramento é decorrente de um acidente doméstico ocorrido em outubro. Ou seja, o estado de saúde do Lula era grave, tá? Um estado
né, que demanda preocupação, um estado que chama atenção. E o Lula ignorou esses sinais, deixou passar batido. E quando, né, provavelmente alguma coisa aconteceu, já estava num estado grave, ele teve que ser levado às pressas para a UTI. UTI, tá? Não foi qualquer exame de rotina. Foi uma UTI devido à gravidade da situação. Tá, o que me chama a atenção? Eu já tinha dito essa matéria com vocês, foi do Metrópolis que eu li, mas agora do estado de Minas, internado na UTI. Lula permanece na presidência, não repassa o cargo para o Alckmin. Vocês entenderam que em momento algum Lula está deixando o Alckmin assumir o cargo? Lula viaja, deixa a Janja para tomar conta. O Lula não abre mão para deixar o Alckmin como presidente de forma alguma. A Constituição Federal não exprime obrigatoriamente de licenciamento em caso de breves cirurgias. Internado para se recuperar de uma cirurgia realizada na noite de segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não transferir o exercício da presidência para Geraldo Alckmin, que segue como vice-presidente. A Constituição Federal não exprime obrigatoriedade de licença em breves cirurgias. A decisão de Lula não é inédita. Jair Bolsonaro, quando passou por uma cirurgia de emergência por aderências no abdômen 2021, não passou o cargo para o Hamilton Mourão também. Conforme a Constituição, o presidente deve obrigatoriamente transferir o exercício do cargo ao vice se houver impedimento. O que seria esse impedimento? Não está especificado. No caso de processos judiciais, como impeachment ou fatores que viabilizam o exercício das funções, é obrigatória a transferência. Então, levanta-se uma suspeita aqui, tá? Uma suspeita, né? O caso do Lula é muito mais grave do que o caso que o Bolsonaro passou na época que ele não repassou para o Mourão. Foi uma coisa simples. Agora, já o do Lula é uma situação um tanto quanto mais grave, né? Bem mais grave. E levanta a atenção, né? O porquê que o Lula não passou o bastão para o Alckmin. E aí, o primeiro argumento que se tem é que é o Lula mesmo que governa, né? A questão da saúde do Lula faz diferença, porque é ele que governa ou há alguém por trás do Lula governando, né? Por que isso chama atenção? Porque esse é o mesmo argumento que foi levantado nos Estados Unidos com Joe Biden, né? Joe Biden já estava senil, né? Já é uma pessoa que já não tinha conexão da realidade, né? Já estava perdido nos seus argumentos, nas suas narrativas, então não tinha noção nenhuma da realidade, certo? E aí a grande questão que ficou é, peraí, por o Biden, a gente sabe que não estava governando de verdade, por que o Lula não passa? É porque não muda nada em quem realmente manda no governo. E aí a questão de saúde do Lula levantou mais suspeitas ainda. Assiste esse vídeo, que algumas perguntas ficaram no vácuo, em aberto. Acabou de ser realizada a entrevista coletiva dos médicos do Lula no Sírio-Libanês, que eu estava aguardando ansiosamente. E já tenho novidades para vocês. Por que vocês optaram de trazer para São Paulo? O Sírio-Libanês de Brasília não tem estrutura para realizar essa cirurgia? Este ponto chama muita atenção. Peraí. Nós temos um caso de urgência. Sangramento cerebral. Dá uma pressão no cérebro gigante. Tá? Então, teve até médicos que falaram sobre, né, esse sangramento que o Lula teve, e é uma pressão no cérebro gigante. O primeiro ponto que se levantou é que, peraí, uma pessoa que está com sangramento no cérebro é igual a dor de ouvido que te dá do avião. Então, ela não pode voar porque vai dar uma pressão intracraniana gigantesca. Só se o Lula tivesse sob morfina ou sedado para poder fazer essa viagem. E é um avião UTI para poder estar encaminhando o Lula para São Paulo. E a pergunta aqui foi justa. O Sírio-Libanês de Brasília não tinha condições de tratar o Lula? Por que precisou levar para São Paulo? Por que teve que ser em específico? Porque geralmente os médicos se conduzem, né,
até o lugar do paciente, ainda mais figuras assim da realeza como o Lula. São os médicos que vão atrás. Dessa vez o paciente que teve que ir atrás do hospital já estando num estado grave. Se há uma necessidade urgente de um procedimento, você desloca o paciente ao invés de deslocar o médico. Tinha condições de viajar com hematoma na cabeça? Se era urgente, por que deixar um paciente durante 1h30, 2 horas aguardando essa urgência e transferindo de avião? Então ele foi transportado de ambulância? Presidente da República agora faz maquiagem. O senhor tem que ser verificado. A Câmara dos Deputados, os nossos bravos deputados da oposição, tem que tomar coragem no momento desse. Se é uma equipe médica que não pode ser outra a mexer nessa cabeça, por que não pode ser outro médico, hein? Nós é que queremos tudo transparente. Informa o prefixo do avião do qual ele veio, o horário que decolou, as notas da torre de controle. Mostra qual que foi a ambulância que transportou em Brasília, qual que foi a ambulância que transportou em São Paulo, que horas foi a hora da entrada. A gente quer saber tudo. E na reta final do ano, no meio de toda essa complicação, quem é que está comandando o país? Quem é que vai colocar esses médicos aí na parede e falar, me dá a informação correta, o que está acontecendo? Por que o Geraldo Alckmin não está assumindo se temos um presidente na UTI? Começaram a sair esses questionamentos e eu levanto um questionamento a mais. É estranho, não é? Durante a gestão petista, durante o governo do PT, o quanto falta transparência. Preste atenção, se fosse na época do Bolsonaro, o cara passou mal, né? Imediatamente esse cara ia entrar no avião para viajar 2 horas. Cara, se fosse o Bolsonaro, porque o cara é o presidente da República, ia ter uma coletiva de imprensa esperando na porta do hospital, ia ter fotos do Lula saindo do avião, porque ia ter um jornalista que fica o tempo inteiro, né, na cola do Lula. Ah, o Lula tá indo pro hospital, o que que tá acontecendo? Lula dá entrada no hospital, postagem. Ah, e o Lula entra no avião, postagem, matéria. Ah, e o Lula agora tá indo para Brasília, de Brasília para São Paulo e tal. Cara, coletiva de imprensa e o Jornal Nacional, urgente, né? Aparece o William Bonner com a voz dele. Urgente, o presidente Lula acaba de dar entrada no jornal Sírio-Libanês de São Paulo após uma hemorragia. E era o tempo todo. Ninguém fala nada, não tem foto, não tem nada. Cá entre nós. Foi esquisita, né? Estranho, no mínimo estranho. E a falta de, sei lá, de transparência que acontece é esquisito, né? Se fosse qualquer outro presidente, ia estar igual à época do Senna, né? Pelo menos eu acho assim. Tô falando besteira? Coloca no comentário aí só para me saber, tá? Vamos lá, pessoal, ó, para quem acha que a rede social não vai ser regulada, para quem acha que o negócio não vai pegar pesado, olha só essa matéria da Raquel Landim. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, solicita que plataforma derrube desinformação sobre políticas públicas. O que é desinformação sobre política pública? Talvez você falar questões sobre, ou levantar dúvidas sobre os dados do IBGE, sobre os dados do desemprego. O que é desinformação sobre, né, políticas públicas? É vago demais, isso é censura, caramba. Para quem ainda tinha dúvidas de que o interesse do governo em apoiar a regulação do STF era político, parece que agora está claro. E para a regulação política, quanto maior a subjetividade da decisão da corte, melhor. Ou seja, o argumento deles hoje é o que necessário for, né? Vamos falar de eleição aqui no Brasil? Cara, eleição aqui no Brasil é sempre um tema muito polêmico, mas você não pode questionar, então não estou questionando, tá? Estou lendo matérias. Meu negócio aqui é fazer análise política, então estou lendo matérias, só para deixar claro para vocês. Porque é o seguinte, cara, a OEA, né, as Organizações dos Estados Americanos, fez um estudo sobre o Brasil e constatou que as eleições no Brasil foram, no mínimo,
venezuelanas, né? Essas eleições municipais agora, que o narco-estado, ou melhor, que criminosos do crime organizado tiveram uma influência e uma participação gigante. Bancaram candidatos com caixa 2, fizeram, né, pressão em cima de candidatos para que desistissem, mataram. Cara, teve um monte de candidato que foi eliminado. E todo mundo fala que isso é normal. E aí, a Folha de São Paulo solta uma matéria dizendo que a eleição municipal de 2022 foi fraudada por transferência massiva de eleitores, né? E que tem que se apurar se isso foi dentro do sistema ou se isso foi fora. Olha que coisa esquisita. E qual a resposta da corte? Ignora. Carmen nega erros do TSE e ignora indicativos de fraudes das eleições municipais. E quem levantar essa suspeita, eu não estou levantando suspeita, só estou lendo matéria, se é que vocês me entendem, né? Vai ficar inelegível, vai preso, vai ter treta, tá? A presidente do Tribunal Superior, Carmen Lúcia, se manifestou sobre a suspeita de fraude generalizada nas eleições desse ano em pequenos e médios municípios do Brasil. Em declaração nesta segunda-feira, dia 9, ela confundiu dados e demonstrou desconhecimento sobre outras informações, ao afirmar não ter encontrado evidências de problema no pleito nem falhas por parte da corte. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria extensa, né, um relatório, um dossiê, falando que em alguns municípios, né, pequenos municípios, eleitores que eram de um município, num passe de mágica, pum, apareceram no outro município e votaram nos candidatos específicos. É a Folha que está falando. É estranho, no mínimo estranho. E assim, cada dia mais levanta-se suspeitas, né, sobre o caso do Brasil, né? E aí nós temos figuras internacionais que começam a levantar suspeita. Michael Schellenberg, um jornalista internacional, o Glenn Greenwald, né, começam a levantar suspeitas. E aí é impressionante, né, que assim, as eleições municipais, as eleições num todo, tem quem aposta, né, que há sempre uma... Como que eu posso explicar? Há sempre uma previsibilidade, né? Como, por exemplo, o Lula vai vencer. Todo mundo aposta antes. E aí, vamos falar em previsibilidade, né? Numa fala imbecil da primeira-dama, a Janja, que mandou o Elon Musk se fuder, o Elon Musk respondeu, olha, vocês vão perder as próximas eleições. Cara, o Elon Musk não jogou verde para colher maduro, ele fez uma ameaça. O que vai rolar disso aí, né? E assim, talvez também só jogou o óbvio, né? Eles vão perder as próximas eleições porque ninguém quer votar neles, ninguém quer eles, né? E aí, o problema que muita gente levanta aqui é: e esse sistema aí vai eleger alguém, né? Vamos lá, pessoal. Matéria da revista Oeste para vocês. A agenda woke da nova presidente do Superior Tribunal Militar. Daqui a pouco vai pôr os militares, né, agirem de saia, tá? A ministra Maria Elizabeth Rocha é a mais nova presidente eleita do Superior Tribunal Militar. Ela venceu o ministro Périx de Queiroz em uma disputa acirrada por 8 votos a 7 na última quinta-feira. Conhecida por ser a primeira mulher a assumir uma cadeira na corte, ela promete trabalhar para implantar a agenda woke no tribunal, tá? Os militares já tem até o pronome neutro, né? Militares, né? Daqui a pouco, né? Os militares terão que ser maquiados, né? Cara, é assustador um juiz trazer uma cultura, né? Trazer pautas woke, pauta de esquerda, ou o que quer que seja.
Só que isso aqui tem que servir de alerta para você que é de direita, principalmente para você que é apoiador do Bolsonaro. Deu para entender uma diferença aí entre a esquerda e o Bolsonaro? Tá? Deu para você entender a diferença do porquê que a esquerda dominou por tanto tempo, mesmo o povo não sendo de esquerda? Porque teve coragem, coisa que faltou no Bolsonaro. Aí, Santos, você está me chamando o Bolsonaro de covarde? Eu estou falando que faltou coragem, sim. Tá? Porque era isso aqui que a esquerda está fazendo. A esquerda só está colocando gente sua lá dentro dos principais cargos, é do judiciário. Aí vem um Bolsonaro no STF e põe um André Mendonça. Você tá de sacanagem com a minha cara? Põe um Cássio Nunes. Poxa, para fazer um contrapeso ali, tinha que ser um cara, sei lá, um André Marsiglia. Será que o Bolsonaro não poderia? Um Van Garden. Ah, mas advogado, o Bolsonaro já foi ministro. O que o Lula tá fazendo? Agora o Bolsonaro recua até num delegado da Polícia Federal. A anistia do Bolsonaro não serve. Tá, cara. E o Bolsonaro teve chance de convocar o povo. Deixou passar, né? Vamos ser sinceros que deixou passar. No fundinho, eu sei que você fica bravo comigo, mas no fundinho você sabe que deixou passar batido, né? Poderia ter feito diferente. Mas, né? Quando os caminhoneiros pararam, todo mundo parou. Foda-se, deixa parar, deixa pôr pressão. Não, 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 não faz isso não, senão eu perco a eleição. É, isso aqui, ó, é o retrato do que o Bolsonaro devia ter feito, tá? Ah, colocou a ministra Woke lá, uma ministra do STM. Pois é, o Bolsonaro tinha que ter pego sua cara. Linha dura da direita. Até como vice ele não soube escolher. Tá? O Bolsonaro, desculpa aí, mas tem um dedo podre do caramba. Tem decisões, né, que são dele, é ele que escolhe. Né? E aí, o cara escolhe umas pessoas bem erradas para estar do lado dele. Né? E aí, algumas pessoas boas, por exemplo, eu acho o Pablo Marçal um bom nome. Era onde o Bolsonaro tinha. Opa, você vai estar do meu lado aqui, ó. Vou estar te monitorando, mas você vai estar do meu lado. Beleza. Sei lá, né? Sei lá. Pessoal, abraço, viu? Fica com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. Às 9 horas eu tô aqui de volta com mais um bate-papo com vocês.